Olá a todos, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa e hoje estamos direto de Brasília, no gabinete da deputada federal professora Luciene Cavalcante. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. E também estamos aqui com a presidente da APAMPESP, professora Valneide. Muito bom dia a todos e o prazer também é todo meu de estar aqui e agradecida à deputada por nos receber e conceder essa entrevista para o nosso programa. Essa casa aqui é das professoras, dos professores da educação, esse gabinete tem esse compromisso. A gente não tem dúvidas disso, a APAMPESP tem estado com alguma frequência aqui em Brasília e o gabinete da deputada Luciene Cavalcante é o nosso porto seguro. E estamos aqui há poucas horas de ter vivenciado um momento histórico. Estivemos reunidos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para poder tratar das ações diretas de inconstitucionalidade que estão lá aguardando uma decisão definitiva no Supremo. Então, gostaria que a deputada federal Luciene Cavalcante contasse para a gente um pouco da importância desse momento de ontem à noite, em que momento, até para situar o nosso público, como está em relação ao projeto, como é que está o placar, como é que está a questão da votação. Exatamente. A gente viveu ontem, a APAMPESP estava aqui, como tem estado na linha de frente para a gente poder barrar os ataques contra as aposentadorias e as pensões. E ontem, a gente, através do gabinete do ministro Guilherme Boulos, a gente conseguiu uma audiência com o ministro Fachin, que é o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá tem 13 ADINs que estão sendo julgadas contra a reforma da Previdência de 2019, a emenda constitucional 103, que ela fez várias alterações nos direitos das aposentadorias e pensões. E entre essas alterações está esse absurdo que é o confisco de até 16% de todos os servidores públicos aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto do INSS. E a gente tem acompanhado, lutado para que essas ADINs sejam julgadas. Vocês sabem disso. Há mais de 2 anos esse julgamento está acontecendo. Há 1 ano atrás, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. A gente já tem a leitura de 10 votos, só faltava o dele. E o nosso tema da nossa conversa, da nossa audiência ontem com o ministro Fachin foi que ele pautasse com urgência o fim do confisco. E foi muito importante porque a gente chegou lá e estávamos com o deputado Carlos Janazzi, o Celso Janazzi, estávamos com o Aldemo também, e o ministro, ele se comprometeu a voltar com esse julgamento, que só falta a leitura deste voto, de um voto. A gente já está com uma maioria constituída para acabar com esse absurdo, essa indignidade que é o confisco das aposentadorias e pensões. Então isso demonstra mais uma vez que o caminho é a luta, é a persistência, a gente não desistir, a gente insistir, a gente ir abrindo os caminhos para que a gente possa acabar com essa injustiça e tantas outras ainda que acontecem com os aposentados e pensionistas, em especial com a educação, porque a gente é o maior número de servidores, né? Então foi muito importante e agora a gente tem que seguir nessa luta, dialogando com o conjunto dos ministros. A gente vai pedir mais uma rodada de reuniões para que eles não mudem o voto deles e a gente possa acabar com o confisco, né, Valneide? Sim, e é importante que nós, dirigentes de associações, de sindicatos, representantes, né, dos aposentados e pensionistas, nos unamos agora, mais ainda, com mais força, com mais determinação, e visitemos todas as câmaras municipais do estado de São Paulo, do interior do estado, participando das sessões ordinárias, usando a tribuna e pedindo mesmo moção de apoio aos vereadores para que a gente possa fortalecer o trabalho da deputada Luciene aqui em Brasília. Então, pelo fim do confisco, pelo fim do desconto das aposentadorias e pensões. E eu quero só reforçar, Valneide, essa estratégia que é pioneira, liderada pela APAMPESP, ela é fundamental. E por que ela é tão importante? Porque, gente, o direito, assim, não é uma ciência exata.
é uma ciência humana, ele está em disputa. Então, a gente aqui no julgamento, mesmo aqui na política, vocês sabem que a gente enfrenta a oposição de frentes de prefeitos, que vem aqui dizer, não, se acabar com o confisco, a cidade vai quebrar, a cidade vai implodir, não vai ter como se sustentar. Por isso que as moções, elas são fundamentais, porque vem à frente e a Confederação dos Prefeitos falar que tem que confiscar, que tem que taxar. Aí, com esse trabalho da Pampesp, a gente fala, não é verdade. Olha aqui a Câmara Municipal dizendo que apoia, que tem que acabar com o confisco, que é possível, necessário e justo acabar com o confisco. Então, é muito importante a gente ter esse contraponto, a gente poder ter esses documentos, essas moções, porque a gente apresenta para os ministros do STF dizendo que não é verdade, não vai quebrar os municípios. Então, é muito importante que a Pampesp siga fazendo esse trabalho. Então, por isso que eu reforço nos nossos movimentos, deputada, nos nossos mutirões de atendimento pelo interior de São Paulo, a importância de nós estarmos nas câmaras municipais, conversando com os vereadores, conversando com a população e mostrando para eles exatamente o que é que acontece conosco, né? Porque uma coisa é essa frente de todos os prefeitos, vocês já imaginaram 645 prefeitos reunidos em cima do governador, queremos sim confiscar, tem que aprovar a lei, e nós votando para eles serem eleitos. Então nós precisamos saber exatamente o que é que eles fazem, né? Exatamente. Então é nossa hora de, chega, vamos às câmaras, vamos esclarecer o povo, vamos chamar a população para o nosso lado, porque a hora é agora. Este ano é um ano de eleições para governador, para deputado, para senador, e nós sabemos que a força deles está onde? No interior, está nas prefeituras. Então, não vamos nos calar, vamos usar a nossa voz e mostrarmos que fomos e somos e seremos sempre educadores. Exatamente, Valneide. E é muito... Então, além dessas moções representarem esse contraponto na hora da gente poder argumentar e defender o fim do confisco, com o final do julgamento dessas ADINs, que o ministro ontem, Edson Fachin, falou que vai pautar em breve, o que vai acontecer? Além de a gente ter uma força jurídica e política para acabar com isso em todo o território nacional, em especial em São Paulo, que a gente tem muitas prefeituras fazendo confisco, isso vai ser fundamental para a gente conseguir a devolução de tudo que já foi confiscado, porque se é declarado inconstitucional o confisco, isso tem uma força legal ainda maior para a gente arrancar de volta aquilo que eles retiraram da gente. Então, é uma luta que a gente precisa se unir nesse momento e ir para cima. Com certeza. E vale lembrar que enquanto a decisão não for tomada, os ministros podem mudar o seu voto. Então, daí a importância da mobilização continuar existindo até o último minuto. Deputada, aqui em Brasília tem alguns projetos de lei aí que também tratam sobre esse tema. A gente tem a PEC 555 de muitos anos, que tratava desse tema, que recentemente foi apensada a outro projeto. Então, na PEC 66 do ano passado, que tratava dos precatórios, também tentaram incluir a questão da possibilidade de confiscar aposentadorias e pensões nos municípios, e é uma questão que foi retirada graças à sua atuação muito combativa, a presença da Pampesp também aqui em Brasília. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como estão hoje, qual o andamento desses projetos, qual a tramitação, qual a perspectiva em relação a eles, o julgamento do Supremo à parte, como é que está essa questão aqui no Legislativo? Isso, então, além da gente estar acompanhando e pressionando esse trabalho no Supremo, aqui no Congresso Nacional, a gente tem duas PECs que são fundamentais, que é a PEC 555, que acaba com todo o confisco para quem recebe acima do teto ou abaixo do teto, que agora foi apensada a PEC 6, que também é uma PEC muito importante, que também vai acabar
com o Confisco, tanto de quem recebe abaixo como acima. E essas PECs, elas já estão prontas para ir para o plenário. Então a gente tem trabalhado, a Pampesp tem feito trabalho fundamental para que a gente consiga, tenha forças para pautar. Então esse é um trabalho fundamental. E a gente nunca pode esquecer que a todo momento eles tentam fazer uma nova reforma previdenciária. Desde 2003 foi o direito constitucional social mais atacado, mais modificado, foi o direito à aposentadoria e às pensões. E no ano passado, mais uma vez, eles tentaram fazer, através da PEC 66. A Pampesp, a Valnete, esteve aqui com comissões, com delegações, fazendo essa luta, e que é a PEC do calote, você vai lembrar, que é a PEC dos precatórios, e aí eles fizeram um jabuti, colocaram lá, piorando a reforma de 2019, dizendo que não era mais autorizativo o confisco, ele era obrigatório. E a gente fez uma luta, porque já tinha sido aprovada no Senado, chegou aqui pra gente, a gente fez uma luta enorme e conseguiu retirar da PEC do calote dos precatórios, que também é uma aberração, um absurdo, mas além do calote dos precatórios, eles queriam dizer não, é obrigatório o confisco em todo o território nacional. E essa parte, a gente com muita luta, a Pampesp, a Valnete participou, não foi, Valnete? Quase fui expulsa da sala. Foi, porque a Valnete é muito indignada e uma justa ira, ela quase é verdade. Foi, quase por pouco fui retirada da sala, da plenária ali, mas porque a gente fica indignado de ver pessoas que dizem que nos representam, que têm o voto do cidadão ativo e também o aposentado, e chega na hora, formam blocos e vamos votar contra quem quer que seja, contra a nossa dignidade, desrespeitando uma lei que já existe. Então, é uma coisa que não dá pra gente se calar, né? Professora, a senhora tem recebido com alguma frequência no seu WhatsApp, a gente recebe nas redes sociais da Pampesp, muitos depoimentos de professores aposentados que sabem que o confisco por hora não existe, mas que eles estão aí na expectativa tanto de ter que o valor que foi confiscado devolvido, como também com medo de que o confisco volte a qualquer momento. Que mensagem a senhora acha que seria importante que os ministros do Supremo que vão julgar essa questão, que os deputados federais que estão aqui em Brasília também lidando com projetos de lei em torno desse projeto, que mensagem a senhora pode dizer para eles nesse momento? A mensagem é assim, a gente até pede uma clemência a esses ministros, a esses deputados, os senadores, as pessoas que estão aqui, que fazem a lei, que decidem, né, sobre os nossos direitos, sobre a vida do trabalhador, clemência, que além do direito legal, que eles também pratiquem o direito humanitário, né? Respeitem a dignidade, o direito da pessoa que trabalhou por tantos anos, contribuiu enquanto estava trabalhando, então agora que ele possa desfrutar desse bem, dessa aposentadoria que tanto ele lutou, que tanto ele trabalhou para conquistar, né? Então é clemência mesmo, além do direito legal, constitucional, mas que eles também pensem no direito humano, humanitário. Respeitem a pessoa humana. Exatamente, porque os aposentados e pensionistas, eles trabalharam a vida toda, eles já pagaram, e só aqui no Brasil que existe isso, ele vai continuar pagando por um direito que ele já pagou. Então, assim, é muito indignante. E eu acho que o mais importante para todo mundo que é da Pampesp, todo mundo que luta pelos direitos sociais, pela educação, pela aposentadoria, pela pensão, é o momento de mobilização. É muito importante a gente entender que é na luta, é na organização que a gente consegue mudar essa conjuntura. A Pampesp tem feito várias ações, chamado vocês para a participação, e o que eu quero pedir para vocês é que atendam o chamado da Pampesp. Quando a professora Valnete, vai ter uma atividade em tal lugar, é importante ir, participem. Porque é na movimentação, a gente se unindo, que a gente vai derrotar nesse ano de 2026
qualquer possibilidade de confisco e ainda garantir essa devolução do retroativo. Então, que foi confiscado ilegalmente. Então, quando o STF terminar esse julgamento e a gente vai lutar para que seja declarado inconstitucional, a gente vai ter mais força, inclusive dentro do próprio judiciário, para conseguir a devolução desse dinheiro que é da professora, é do professor, é do pensionista, da pensionista, que já trabalhou, que já contribuiu, que já construiu o principal direito social, que é a educação, e agora tem o direito de viver, como a professora Valnete falou, com dignidade. A gente não está pedindo favor, a gente está pedindo o reconhecimento e a proteção de um direito. E aí, no Brasil, a luta é para a vida toda. Infelizmente, a gente vive essa conjuntura, então a gente precisa lutar. Então, vamos para cima, vamos lutar, que é tão difícil quanto possível a gente poder mudar e ter de volta nosso direito à aposentadoria integral com paridade. Lembrando que, além dessa luta nas câmaras municipais pelas moções de apoio, a Pampesp também tem uma série de carreatas que estão agendadas para ocorrer nas próximas semanas, e vocês vão conferir o calendário aqui na descrição desse vídeo, e no final do nosso programa aparece o calendário para vocês conferirem. Deputada, para a gente poder finalizar, situa um pouco para a gente tem a questão da reforma administrativa, que é um tema que também preocupa os aposentados, porque também nos afeta. Ele está aí na penumbra, ano de eleição, parou de ser falado, mas está aí aguardando um momento ideal para poder voltar para a cena. Exatamente, olha gente, essa farsa de reforma administrativa que está protocolada aqui e também pode a qualquer momento ir para plenário, ela ataca os aposentados e pensionistas porque ela acaba com os concursos públicos e acaba com as carreiras. Então veja que já está difícil hoje a gente ter uma valorização de quem está aposentado e pensionista. Já acabou a paridade e a integralidade para muitas pessoas. Agora, eles acabando de forma integral com qualquer aposentadoria, com qualquer carreira, isso vai atacar frontalmente os aposentados e pensionistas ainda mais. Por isso que a gente precisa se manter vigilante e atuar contra qualquer tentativa de que ela volte a tramitar. A Pampesp esteve aqui o ano passado, também nos ajudando a enterrar essa farsa de reforma administrativa, mais uma vez demonstrando que a luta ela dá resultados. A gente conseguiu também essa vitória no passado, que eles não votassem, mas é muito importante que a gente se mantenha mobilizados e unidos. Deputada, uma outra vitória importante do seu mandato foi a questão do descongelamento dos direitos dos servidores públicos aí que foram afetados no período da pandemia, e esse descongelamento também alcança aposentados e pensionistas em algum grau. Então, por gentileza, situa para quem está nos assistindo um pouquinho sobre o contexto dessa vitória e a importância dela para o profissionalismo. Olha, é a maior vitória que a gente teve nas últimas décadas, porque assim como o confisco significa uma retirada de direitos, o congelamento das carreiras por 583 dias durante a pandemia também significou a gente retomar esse tempo nas nossas vidas, nas nossas carreiras. Aí o que acontece? Quem se aposentou sem conseguir reaver esses 583 dias da pandemia vai ter direito à revisão da sua aposentadoria. Se você tinha direito a um quinquênio, a um anuênio, uma licença-prêmio, que você não usufruiu por conta do congelamento dos 583 dias, você tem direito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já reconheceu. Porque quando a gente fez a lei do descongela, no artigo 3º, a gente tornou nulo o congelamento dos 583 dias. E esse instituto jurídico de tornar nulo, isso significa que ele retroage ao tempo. É como se nunca tivesse existido esse confisco dos 583 dias. Então, nós estamos nesses trâmites que são burocráticos da administração pública e nós estamos lutando para que os 583 dias sejam devolvidos para os ativos e também para os pensionistas e aposentados. Então, é uma grande vitória e que vai chegar a todo mundo que foi prejudicado pela LC 173.
Para acompanhar mais notícias, é só continuar ligado aqui no site da Pampesp. Deputada, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista, esse bate-papo. A professora Valneide também, muito obrigado pela presença e pela luta também que tem sido realizada aqui em Brasília. Acho que a senhora se sente muito grata à deputada Luciane Cavalcante. Com certeza. Agradeço muito a sua disponibilidade, o seu trabalho aqui, a abertura do seu gabinete para a Pampesp, e estamos sempre contigo nesta luta. E eu conclamo a todos os nossos associados e os não associados, a todos os aposentados, pensionistas, não percam a fé, nem a esperança, mas uma esperança ativa, uma esperança com ação, porque não adianta a gente ter esperança e ficarmos sentados de braços cruzados. A fé remove montanhas, e nós temos aqui uma representante do povo, a nossa deputada, que não mede esforços para defender a nossa categoria, a nossa causa. Muito obrigada. Eu que agradeço, e é uma honra e uma inspiração, é uma organização de professores, de professoras aposentadas e pensionistas, como a Pampesp, lideradas pela professora Valneide, que não cansa, é uma lutadora incansável, obstinada, coerente, corajosa, e nessa nossa parceria, a Pampesp ontem estava sentada ao lado do maior poder judiciário que a gente tem no Brasil, fazendo a luta, conseguindo esse compromisso histórico que é pautar o fim do confisco desse julgamento. Então, é assim, é na luta, é na organização, abrindo caminhos que a gente vai trazer respeito e dignidade. Então, eu tenho muita alegria, por ser professora de carreira, de ter uma organização como a Pampesp, liderada pela Valneide. Isso é uma inspiração que nos motiva também a seguir lutando por cada professora e professora aposentada e pensionista do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Obrigado, professora. É a história Felipe, sendo feita diante dos nossos olhos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo programa.